Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal novamente. E hoje eu quero falar de novo sobre esse cara aqui, que é o termômetro infravermelho, né, o pirômetro, né? Por que que eu quero falar sobre ele? Tem o vídeo que eu vou deixar o card aqui em cima e o link aqui embaixo, que é quando eu comprei ele e fiz alguns testes, né, para mostrar o funcionamento, aí teve bastante visualização até o vídeo. Só que eu percebo que muitas pessoas não sabem usar adequadamente esse cara. Então o vídeo sobre hoje é alguns truques e macetes aí que nunca ninguém te contou exatamente certo como usar, e é isso que eu quero falar hoje. Tá no manual do equipamento isso, só que tem que ler o manual, né, gente? Se não ler o manual aí fica difícil. Então, lendo o manual tem bastante informação interessante, que é o que eu quero passar aqui hoje. Ainda vou tentar fazer um próximo vídeo sobre emissividade, tá? Hoje eu vou falar especificamente sobre a relação distância do objeto a ser medido e o foco, né, o diâmetro do objeto a ser medido. Hoje o tema vai ser esse, beleza? Mas antes, claro, né, não se esqueça, né, se inscreva no canal, poxa, rapidinho, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo, depois clicar no sininho para ativar as notificações, e quando eu lançar um vídeo novo, você já recebe direto o vídeo, pode ser? E se no final do vídeo também gostar, deixa um joinha aí pra gente. Então vamos explicar aqui primeiro, antes de fazer os testes. Esse pirômetro, esse termômetro infravermelho, ele tem aqui do lado dele, tá vendo? Ele é bem simplinho, essa descrição aqui, que ele fala assim, a distância versus os spot size, né? Vamos dizer assim, o tamanho da medição. Então a relação DS aqui é 12:1. Isso quer dizer o quê? Imagina, que nem o exemplo que está aqui, ó, se eu tiver a 23 centímetros, né, do meu alvo, eu tô com a pistolinha a 23 centímetros do meu alvo, ele está medindo a temperatura de um círculo de 2 centímetros de diâmetro naquela região. Você não está medindo o que o laser aponta. Isso que muita gente confunde. Muita gente acha que aquele pontinho do laser, que ele é ali que ele está medindo a temperatura. Não é, ele depende dessa distância. Quanto mais distante você tiver do objeto, maior é a área que ele vai estar medindo a temperatura. Então, você pega a distância, 23, divide pela relação DS, divide por 12. Por isso que você chega nesses dois aí. Mesma coisa aqui, ó, 48 centímetros, ou seja, quase meio metro de distância. Na verdade, você está medindo a temperatura de uma região de 4 centímetros de diâmetro, um círculo de 4 centímetros de diâmetro. Então, não é aquele ponto do laser que está medindo, é algo próximo ao entorno daquela região que o laser mede. O laser é só uma referência para você saber onde você está apontando mais ou menos, entendeu? É essa questão que muita gente não conhece e acha que o termômetro está medindo aquele ponto exato. Não é isso. Agora então eu queria fazer uns testes. O que eu fiz? Eu imprimi alguns diâmetros aqui, né? E eu tô com um ferro de solda, já está pré-aquecido, já deixei ele fixo numa temperatura. E aí eu vou medir algumas distâncias para vocês verem como influencia essa questão do diâmetro. Porque o que não pode acontecer? A área que você está medindo não pode ser maior do que o objeto. Porque se isso acontecer, você vai pegar uma temperatura fora daquela região. Isso vai ficar bem claro nesse teste que a gente vai fazer. Bom, vamos começar os testes aqui então. O que acontece? Eu tenho aqui essa trena que está marcando 14 centímetros e meio mais ou menos aqui. Ou seja, mais ou menos 145 milímetros, certo? Então eu posiciono ela mais ou menos aqui e meço com a temperatura ali, ó. Eu vou tentar deixar sempre a ponta do laser nesse início aqui, tá vendo? Da marca do ferro. Que temperatura que tá ali? 261 graus. Perfeito? Agora o que acontece? A temperatura, que eu disse, não é o ponto do laser que ele tá medindo, né? É, na verdade, o equivalente a isso daqui, ó. Eu fiz aqui um pedacinho, tá vendo? 12 milímetros e meio. Então, quando eu meço, eu estou medindo o equivalente a essa área aqui do ferro, que eu meço aquela temperatura. Agora, o que acontece, por exemplo, se eu for lá e dobrar ela. Então agora aqui eu estou com mais ou menos 270 milímetros, né, 27 centímetros. Então vamos lá, eu apoio aqui mais ou menos de distância, miro ali mais ou menos no mesmo ponto do ferro, né, um pouquinho assim no início ali da ferrugem. E olha a temperatura, 229. Poxa vida, caiu? Não, será que eu medi errado? Não é possível, então vamos tentar medir de novo na mesma distância inicial ali, que tinha dado mais ou menos 261 graus. Não, 257. Tá vendo?
quando eu aumento a distância de medição do objeto, por que a minha temperatura está caindo, certo? Olha lá, 231. Porque nessa distância, dividindo pela relação pelo D sobre S, eu já começo a ver essa área toda aqui, ó. Começo a ver, na verdade, 22 milímetros e meio aqui, mais ou menos, de área que eu faço a medição de temperatura. Então, eu acabo não atingindo o ponto máximo, né? Eu não sei se vocês já perceberam, o ferro ele não fica com a temperatura igual em toda a região. Olha o que acontece aqui, ó. Se eu for andando pelo ferro, eu acho diversas regiões com diversas temperaturas. Para mim, o ponto máximo que eu sempre acho é bem nesse início aqui dessa parte mais queimada do ferro. É justamente essa área queimada aqui, que é a área mais quente do ferro. Essas outras áreas são bem mais frias. Ó, vou medir, não sei se vai dar para ver o laser aí, mas ele está medindo mais ou menos nessa área aqui. Olha lá, dá 112. Já quando eu olho essa região aqui em cima, 230. Quando eu olho bem aqui em cima, 240. Agora se eu olho mais aqui pro lado aqui dele, 138. Então, por isso que todos os testes eu estou mirando sempre nesse ponto aqui em cima, igual, para ter a mesma referência. Então, quando você começa a medir uma área maior aqui em volta, você começa a ter uma temperatura média menor. E esse é o problema de confiar nesses termômetros, achando que o ponto que o laser está apontando é o ponto que você está medindo. Então não é, que nem a gente já está provando aqui. Então vamos continuar aqui, vou pôr um pouco mais longe. Agora eu vou colocar 3 segmentos aqui, algo próximo de 400 milímetros. Então vou pôr aqui de novo. Vou medir ali no mesmo local, apontar o laser no mesmo local. Temperatura 202. Nessa distância, o que eu estou vendo? Já estou vendo o equivalente a esse daqui, 33 milímetros, ó. Estou vendo já uma temperatura média de toda essa região. Vamos aumentar mais um pouco? Então agora, acho que nem vai ficar bom no vídeo, aproximadamente 520 milímetros, tá? Então, nessa distância, então vai estar aqui. (186). Ah, mas você está sabotando. Não, não é possível. Então vamos medir de novo lá. Só deixa eu dar um ajuste aqui. Vamos medir de novo aqui como se fosse só o primeiro segmento. (271). Então, é isso mesmo. Porque nessa distância aqui, de mais ou menos 520, eu estou enxergando essa área média aqui, ó. Então, antes eu estava enxergando, eu vou até colocar aqui uma do lado da outra para vocês terem noção dessa evolução nossa. Eu comecei com essa daqui, ó. Eu comecei olhando isso daqui. Aí, aumentando, eu vou para isso, depois para isso, depois para isso. Quando eu estou nessa distância. Então, vocês já podem imaginar o que acontece se eu tentar colocar uma distância muito grande. Agora eu vou tentar colocar 770 milímetros mais ou menos. Não vai caber nem na câmera aí, mas vou tentar medir ali, ó. 142 graus. Por quê? Nessa distância, olha o que acontece. Vou até chegar aqui mais perto. Nessa distância, se eu dividir por 12, que é a relação dele, eu acho 64 milímetros de diâmetro. Cara, 64 milímetros é desse tamanho aqui, ó. Não sei se vocês têm noção disso, mas ele já é quase que o ferro inteiro aqui, ó. Então, imagina se eu vou medir algo maior ainda, por exemplo, assim. Então, já começa a ficar muito difícil conseguir uma medição confiável de temperatura, porque você está vendo a média disso daqui tudo. E é um pouco curioso, porque vários manuais falam sobre isso, falam sobre essa questão, pouca gente lê, a maioria dos termômetros, né, pirômetros, aí, tem do lado deles esse diagrama de relação, e é isso daí, pouca gente tem esse conhecimento. Por isso que eu quis fazer esse vídeo, para explicar esse detalhe importantíssimo. O teste foi esse então, na verdade não é nem um teste, né?
uma experiência para mostrar como funciona. Eu espero que esses papeizinhos meus aqui tenham sido ilustrativos, né? Para mostrar o que acontece. E muita gente reclama desses caras aqui. Fala assim, ah, mas a temperatura que ele mede é estranha, não é a temperatura real, não tá batendo a temperatura. Já tive um colega que falou isso, eu falei, cara, você tá usando a emissividade certa, você tá usando a relação DS certa? E eu tenho certeza, 90% das pessoas que estão assistindo esse vídeo hoje não conheciam essa questão da relação DS. É ou não é? Pode falar aí, fala nos comentários. Você já conhecia, sim ou não? Vamos fazer uma mini votação aí para ver quantos de vocês já conheciam essa questão ou não. Ainda existe a questão da emissividade, tá? Que pode afetar as leituras. Eu não falei disso nesse vídeo, eu vou falar no próximo vídeo, que é um tema um pouco mais longo. Esse cara aqui, no caso, ele é baratinho, emissividade fixa, né, 0,95. Existe os de emissividade ajustáveis também. Mas você também pode questionar assim, ah, mas esse daqui é aquele baratinho lá que você testou no vídeo. Aposto que essa questão de distância aí é só porque ele é ruim. Não, cara, você pega o Minipa, vai estar no manual do Minipa a mesma questão da relação DS, do ajuste correto da emissividade. Cara, você tem que saber usar o aparelho corretamente, senão o resultado que ele vai dar não é o correto. E você vai culpar o aparelho falando, ah, ele é ruim, tá medindo errado, tá descalibrado, é uma porcaria. Não é. Tem toda a questão, lê o manual certinho, usa o aparelho corretamente e ele vai dar o resultado esperado. Então, eu espero que eu tenha conseguido passar essa primeira mensagem, que é a questão da relação DS, bem fixa, bem firme para vocês. E daí no próximo vídeo eu explico emissividade, e aí acho que vai ficar bem legal isso daí. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Compartilhe com um colega. Você já viu um colega usando isso daqui também? Compartilhe esse vídeo com ele, vai que ele não conhece sobre isso, né? Então, espero que eu tenha contribuído aí profissionalmente com todo mundo que está assistindo. E também, não se esquece, se inscreva no canal aqui, no botãozinho vermelho, tranquilo. Se gostou também, dá um joinha no vídeo. Tem dúvida, sugestão, vamos conversando nos comentários. E também coloca no comentário aí, você já conhecia essa questão da relação DS nos termômetros infravermelho aí, nos pirômetros? Sim ou não? Vamos falando nos comentários, beleza? Então, até a próxima, pessoal!